ClickUp 2024. A gente abre para pergunta. Primeiro lugar foi a Ellen Mara Rodrigues Fadul. Segundo foi a Fernanda Castro Bulli, que ainda não chegou, talvez chegue. Maria Cristina Tibiriçá, que eu sei que está doente. Pedro Fleury, que fez o texto Inspiraldo. E a Renata De Luca, que não é só material. E o da Ellen chama Mão Dentro da Cartola. Quem gostaria de começar a fazer perguntas? Pode ser em cima do texto, pode ser uma pergunta mais genérica, se for o caso. A minha pergunta é para a Ellen. A Ellen escreveu A Mão Dentro da Cartola e eu gostei demais. Eu acho que esse foi um dos critérios que eu escolhi para te perguntar, porque tem muito... Achei muito de mim nesse texto, assim. Eu adoraria ser capaz de escrever esse texto aqui, porque é muito bonito. Eu queria te falar, como eu li, né, a sua crônica, eu li que no começo dela, você começa como uma metalinguagem, né? Onde será que se esconde por trás dos sujeitos das orações, nas escolhas da pontuação, nas quebras de continuidade, parágrafo, enfim, você está falando mesmo de uma busca da palavra ou da escrita, por onde li desse jeito, né? Uma pergunta voltada para escrever, para a escrita, e no final você, como resposta, termina com uma pergunta que não responde. Isso eu achei sensacional, porque talvez o comum seria, então é por isso que encontrei o que eu estava procurando lá em cima. Achei muito bom, porque fica aberto, e o próximo que continue, né, procurando. Achei muito bom. Eu achei as aliterações, a qualidade mesmo literária, achei excelente essa coisa de mora, demora, amora, e é uma brincadeira que não é à toa, né? Ela faz um sentido muito... Ela dá o sentido para o texto. E a minha pergunta é isso mesmo, quanto de você tem nessa crônica? Né? É o quanto que você pensa nessa crônica, um pouco como eu, leitora, né? E um pouco, e todo o resto, como você que escreveu. E também eu queria saber, Ellen, porque o nosso relacionamento é de alguns poucos anos, e pregressamente eu queria saber há quanto tempo, né, ou desde quando você realmente, né, vive essa coisa da escrita necessária, da escrita que é preciso escrever. Como que isso entrou na tua vida e modificou o seu cotidiano, sua vigília, seus sonhos, seu caminho? Então é isso. Obrigada pela leitura tão, cuidadosa, generosa. Eu acho, Lilian, que eu tenho pensado mais na escrita do que na vida. Eu escrevo muito sobre escrever. O que é isso para mim? Por que eu faço isso e por que eu tenho essa necessidade? E acho que todo mundo aqui mais ou menos sabe, né, do que eu tô falando. Então, geralmente começa com uma pergunta. Eu tô meio abrindo mão um pouco das respostas. Me ocorre uma frase agora que eu não lembro de quem é. A resposta é a ruína da pergunta. Toda a coisa da literação, dessa que parece uma poesia, que tem um ritmo, eu fui feliz mesmo, escrevendo e com o resultado que eu consegui nesse texto. Mas ele foi muito... Então, assim, é a pergunta, e aí vem uma coisa, e vem outra, e vem uma memória, e uma palavra puxa outra, um som puxa o outro, e é a mão no inconsciente mesmo, né? E a surpresa que isso causa, nem sempre, mas na maioria das vezes, né? E aí acabou que o texto foi abrindo para muita coisa mesmo. E depois dele pronto, eu me dei conta de que ele também fala de mim e da minha irmã quando a gente era criança, né? Então aí a gente entra na crônica. Eu estou escrevendo, eu tenho a pergunta, alguma coisa engatilhou, aí eu começo a escrever e parece que é um jeito de aquecer.
Isso, mas onde que tá essa resposta que eu tendo a procurar, mas que eu talvez não queira encontrar, né? E vão surgindo as palavras, os sons, e vêm as memórias, e aí entra o gênero incide, eu acho, né? Porque aí alguma coisa do presente, da atualidade, cai na escrita, né? Mas, no meu caso, geralmente não é uma notícia. Geralmente é um acontecimento interno também. E isso às vezes complica, né? Porque eu tenho uma necessidade de esgarçar demais um assunto. Então, assim, é vertiginosa mesmo a viagem que eu faço. E por isso que às vezes parece tanto com poesia, e às vezes as pessoas se perdem no sentido, né? Mas, enfim, eu achei bonito que você tenha dito que você viu muita coisa sua, porque eu acho que é disso que se trata também a escrita e a leitura, né? A gente lê para encontrar outros de nós, e a gente também escreve para encontrar outros de nós dentro do outro, né? É uma... E aí tem isso, tem infância, tem... Quando eu vejo... O que costuma sair da cartola, né? É um coelho. Eu penso, o coelho fala mais comigo do que uma pomba. E aí, o vegetarianismo, o fato de eu não comer carne há 30 anos... entra, aliás, isso é uma coisa que tem começado, eu tenho me permitido que isso vaze para os meus textos, porque eu acho que eu preciso assumir uma posição, assim, depois de tanto tempo, uma posição mais clara mesmo. Enfim, eu comigo, independente de qualquer coisa. E enquanto tudo isso está acontecendo, também tem a planta ali no vaso, que eu olho, eu paro, eu tô com a caneta na mão, e as coisas estão acontecendo, e tem cheiros, e tem perguntas, e aí é isso. Tem uma coisa roxa, tem outra coisa amarela, e a coisa anda. Respondi? Então, eu tô inteira lá. Não tem jeito. Obrigada. Para o Pedro. Pedro, queria que você falasse o nome da sua crônica, né? O que você faz, e aí você fala do seu processo criativo. A gente não pode se estender muito aqui, mas assim, dessa crônica, então, como é que foi? Se sentou e escreveu? Como se abriu uma janela na sua profissão para escrever? Como que é isso no dia a dia? Como que a nossa revelação da escrita, né, da nossa oficina, o Pedro. Então, fala desse processo para a gente, que acho que quem não conhece a oficina é bom saber. Então, o nome da crônica e o processo criativo com relação à crônica, Inspiraldo, né? Repete, para o pessoal situar. Eu escrevi a crônica Inspiraldo porque estava mexendo nas minhas coisas antigas e acabei achando um livro do Ziraldo, o Bichinho da Maçã, e aí acabei que... vou reler, né? E aquilo me trouxe tantas lembranças. Eu acho que o processo criativo é exatamente esse, né? Uma coisa que, pelo menos comigo, alguma coisa que me lembra e que me toca de alguma forma, né? Eu gosto muito de escrever humor também. Eu acho que isso aí acaba liberando a nossa cabeça das coisas do cotidiano, né? Eu sou advogado, às vezes tem aqueles temas mais espinhosos, você conhece bem o ramo, né? E a escrita acaba libertando a gente de alguns pensamentos ruins para a gente transformá-los em pensamentos que passem alguma mensagem, mesmo que seja mensagens duras, mensagens mais espinhosas. E com a escrita eu acho que essa possibilidade transforma, né? Então eu acho que é basicamente isso. E aí falar sobre o Ziraldo me trouxe uma alegria e me lembrou tanto da infância que acabou saindo em pouco tempo esse texto. Mas foi isso. Obrigado, Dani. Renata? Boa tarde a todos. Na realidade, não é uma pergunta.
vou cumprimentar o Pedro pelo texto que ele fez. Pelo texto, mas e principalmente pelo pseudônimo, Órfão do Ziraldo, porque eu me considero um deles. Eu, na qualidade, já fui desenhista profissional e sempre me inspirei no Ziraldo. Então, quando eu li seu conto, eu revivi todos esses sentimentos em relação a ele. Parabéns. Renata, podia também, a pergunta da Dani, eu acho que é ampla no sentido de você falar o nome da sua crônica e também falar um pouco do seu processo criativo. Renata, que não sei se todo mundo sabe, mas foi jornalista há muito tempo. O gênero de crônica, para mim, é difícil de escrever, né? E eu acho que no seu caso, como perder esse cacuete de jornalista? Porque você escreve a crônica de um jeito tão não está relatando um fato, você está contando uma história de uma forma, com um tema às vezes bastante, mas de uma forma que não fica amarrado, né? Sempre tem um sentimento envolvido. Então eu queria saber como é esse processo criativo, especialmente para esse gênero de crônica. Então, boa tarde. Eu fui jornalista durante 40 anos. Então, a crônica, ela é um gênero jornalístico, né? Ele é um gênero literário, mas ele existe em função do jornalismo, né? Não existiria crônica sem jornalismo. Então, é uma coisa muito próxima para começar. Para mim, é muito mais fácil fazer crônica do que fazer conto, né? Eu estou na minha praia. Agora, qual é a diferença a hora que você quer fazer uma crônica realmente mais literária? Eu não sei explicar, eu só sei dizer o seguinte: como jornalista e como cronista, eu uso sempre fatos do dia a dia, sou parte da realidade. Eu não sou uma pessoa completamente diferente da Ellen, por exemplo, que é uma pessoa que parte da realidade interna, né? Eu vivo no mundo real, sou uma pessoa muito do mundo real. Então, tanto na crônica, no conto, quanto nos 2 romances que eu escrevi, os 2 são calcados na realidade. Lá e cá, e você tem que ficar olhando onde entrou a ficção e onde não é jornalismo. E aí é um desafio, porque uma coisa é você escrever jornalismo e outra é você escrever literatura. Não sei como faço isso, juro por Deus, não sei. Mas eu vou fazendo, mas sempre do mesmo jeito, sempre calcado no dia a dia. Então, essa crônica que eu fiz chama Não É Só Material, por causa da enchente do Rio Grande do Sul. Então, como boa jornalista, eu peguei um fato do dia, falei, tem que mandar, porque eu tinha esquecido o concurso. Aí a Elô falou, vocês não mandaram o concurso. Faltava assim, uma semana, sei lá, para acabar o concurso. Aí eu falei, deixa eu ver, o que é que eu vou fazer aqui? E eu tinha visto uma menina do Rio Grande do Sul, uma postagem falando exatamente isso, né, que eu cito no começo da crônica. Eu cito que ela diz assim, que ela não aguentava mais as pessoas falarem para ela, ai, mas é só material, não fique triste, porque vocês estão vivos, tantas pessoas... Ela falou, gente, ela, gaúcha, escreveu, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, não escreva isso, porque não é só material. E aí eu peguei a deixa dela para escrever exatamente isso, né, que a perda de uma casa, a crônica é em cima da enchente, né, do Rio Grande do Sul, a perda de uma casa não é uma perda material, porque a casa não é algo material, a casa é o que você ela está dentro de você, você dentro dela, então a casa é a tua vida, né? Então a crônica vai isso, ela vai, então assim... Eu cito na crônica outras coisas de jornalismo, eu cito a imagem da mulher pendurando as fotos lá no Rio Grande do Sul, aquela foto sensacional, a mulher com a casa destruída e ela pendurando no varal as fotografias, né? E aí eu faço a pergunta que eu acho que todo mundo, quando a gente está escrevendo, né, quando você entra na ficção, você vai buscando alguma coisa para acrescentar, né? No meu caso, acrescentar o jornalismo. E aí eu vejo assim, o que eu levaria? O que eu ia tirar de uma casa se eu tivesse 5 minutos? A minha casa está subindo, né? Então a crônica ela vai contando isso, né? Como é que ia ser a hora que eu entrasse e visse? O que ia estar boiando na minha casa e que pedaços de mim eram aqueles, né? E o que eu tiraria se eu pudesse tirar uma coisa só? Mas o processo é sempre assim para mim, é sempre parte da realidade. Se eu vou escrever um romance, que é uma coisa mais complicada, mais longa,
Eu já faço todas mais ou menos. Eu sempre sei onde vai acabar. Eu nunca começo nada se eu não souber onde vai chegar, entendeu? Então, ele tem um caminho, que é o caminho da realidade, que é o caminho que eu trilhei sempre, que é o do jornalismo, né? Então, o meu desafio sempre quando eu vou escrever é deixar o jornalista e tentar colocar um pouco mais do subjetivo, que o jornalismo não pode ter o subjetivo. Então, para mim, o meu desafio é sempre trabalhar com o que é subjetivo e tentando que o subjetivo interesse para alguém, porque também outro objetivo que só interessa para mim, dane-se, né? Então, é um processo diferente, realmente. Renata, ótima resposta. E agora já deram os 22 minutos, a gente tem que mudar de gênero. Leonete, tira um para a gente saber que gênero vai agora. Infanto-juvenil. Quem que está de infanto-juvenil aqui? Agora a cobra vai fumar. Bom, eu vou... o livro é bárbaro, mas na hora de a gente encontrar... Bom, Infanto-juvenil, primeiro lugar ficou para o Ricardo Laude, que é nosso Max, o magnífico, com o texto O Poço Ridículo. O segundo ficou com a Rossana Fromon, o texto chama A Terra e o Oceano. E o terceiro para Daniele Martins Cardoso, com Todo Mundo Gosta de Voar. Então, essa categoria não tem menção honrosa. Então, quem é que quer começar a fazer pergunta? Quem quer saber alguma coisa? Oi, Dani. Tem uma coisa que eu quero saber. Os dois textos teus têm bicho. Você anda na fase do bicho, o que é que acontece com os bichos na tua vida? Como é que eles te inspiram? Da onde vem isso? Você tem um monte de bicho em casa? Então, o bicho do outro texto eu até queria tirar, depois não tirei, mas pode ser até um cacoete, porque eu estou reunindo meus contos e tem vários contos. Então, a Amora, na verdade, surgiu de um WhatsApp, que é muito ruim, mas de vez em quando saem umas coisas boas, né, Leonete? Nosso grupo de escrita criativa mandaram um videozinho de um pet morcego. E aí saiu uma conversaiada de pet bate, e eu falei, gente, eu quero um morceguinho desse para mim. Aí eu fiquei tão apaixonada com o morcego raposa, e aí tinha um exercício para fazer, que era uma conversa de avião, que você tinha que conversar com você. Você tinha que colocar você na tela ali, mas não em primeira pessoa. E aí eu acabei escrevendo em segunda pessoa, que também pode ser um cacuete ou uma qualidade, depende, né, da quantidade, etc. E a menina, eu olhei muito para mim, mas também deixei a imaginação fluir. Então eu fiz esse texto saiu muito naturalmente. Foi para a oficina de escrita criativa do Fernando, e depois que eu terminei, eu curti muito fazer esse texto, não foi sofrido. O outro texto que eu tenho, eu sofri, foi um parto mais complicado, esse não, esse escorregou. E depois que eu terminei, eu falei, ou tá muito bom, ou tá muito ruim. Só vou descobrir na oficina. E foi. Mas tem um bichinho lá. Eu acho que quando a Ellen falou que a infância é o momento da verdade, né? E quando eu era pequena, eu falava que queria ser veterinária. O problema talvez esteja aí. Olha, o que eu sei é que li um texto agora de um uruguaio, chama Montevidéu, acho que é... Não vou lembrar agora o nome, mas ele diz que o bicho representa coisas que a gente não consegue da voz humana. Ele fala do Cortázar, inclusive, de um texto que existe uma aranha, e essa aranha tem uma carga de coisas que ele não conseguiria fazer se fosse num diálogo ou se fosse uma questão normal. Eu acho que é um bom recurso. Quem vai querer fazer alguma pergunta? Beth. Oi, gente. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Ricardo. Me diz uma coisa, como é que você interpreta, na sua concepção, um texto bom ou um texto ruim? Pode falar a verdade. Texto bom é o texto bom. Texto ruim é aquele texto que não é bom. Basicamente é isso. Não. É o texto que o Ricardo não escreveu, é um texto ruim. É muito difícil
Porque tem texto que você gosta ou não gosta, são diferentes de coisa de texto bom ou não texto bom. Então é isso, mais ou menos isso. Se você gosta, o texto é bom, não é bom, não. Não, mas eu não era bem assim. Tá. Na concepção, Melhor a pergunta que a melhor resposta. na concepção literária da formação do texto, eu não sei se você leva isso em consideração, a criação, a imaginação. Então eu vou só dar um exemplo desse texto. Esse texto, a gente não escreve o texto transborda e você faz. Aí depois de transbordar e feito, esse texto levou 6 anos para ficar pronto. Então é basicamente isso. A gente trabalha. Se vai sair bom ou não, também é questão de julgamento de quem julga, né? Meus textos são bons. Com certeza. A gente manda texto pro Ricardo. Eu já mandei texto para ele, sem ter noção, e o Ricardo, ele vai cortar a cabeça. Falou, eu não sei se eu tô de mau humor hoje, mas eu não gostei do seu texto. Falei pior. Falei que não consertava, nem tenta consertar, que não tem jeito. Mas tem um problema grave. Na história da arte, quando você vai na primeira aula de história da arte, você tem que abolir da sua cabeça o que não gosta e o que gosta. É nesse sentido que eu estou perguntando para vocês. Mas tudo bem, pode ficar para outra colega aqui. Vários textos que a gente vê na oficina seus, e esse, inclusive, tem interior, tem sítio, tem terra. Você cresceu, você tem essa vivência, ou isso é uma coisa que você gostaria, imagina, é uma coisa do Max escritor e não do Max pessoa? Eu cresci e morri num sítio. Morreu também. Numa chácara. Chácara em Jacareí, chama Chácara Santa Helena. Todo julho eu passava lá. Eu morto. Opa, nem imagina. Para Rossana, como é que é o seu envolvimento? Porque eu sei que você gosta muito de escrever esse tipo de gênero, né? Qual que é o seu processo criativo? Como é que você se inspira para fazer esses textos infantis, que também particularmente eu acho super difícil sair do lugar comum, né? E você tem uma capacidade de ir bastante além nesses textos infantis. Ok. Obrigada pela pergunta, Pedro. Eu achei seu texto também muito irreverente, muito leve. Eu também sou órfã do Ziraldo, e também foi uma referência para mim. E eu gosto muito de brincar com a imaginação, no meu processo de escrita, acho que eu tenho uma capacidade de abstração muito fácil. Isso é bom, porque flui muito rápido, mas às vezes isso é ruim, porque nem tudo que eu escrevo, às vezes a outra pessoa vai entender do mesmo jeito que eu. Então, assim, nesse aspecto, eu acho que casar um pouco a imaginação com uma coisa mais aterrada é bom também. Então, a oficina me deu muito esse chão de olhar para o texto com um olhar um pouco racional também. Tem uma estrutura, tem uma coerência, tem um esqueleto que tem que fazer sentido. Não é tudo que a gente escreve que é bonito também. Às vezes a gente tem que abrir mão de uma frase que a gente gosta mas que não vai ser desenvolvida dentro de uma ideia, né? Então, assim, eu acho que o meu processo criativo está em processo, é um processo de descoberta, ainda não levo isso para um lado muito rigidamente profissional. E eu, como a Ellen, eu também gosto de fazer a pergunta e viver a pergunta. Não gosto de coisa muito dentro da casinha, não. Gosto de brincar com arquétipos, com símbolos, tudo que me remete à infância. Nesse que eu escrevi aqui para o concurso, foi muito do meu lado de observadora do cotidiano, de observar um dia que eu estava um pouco rebelde com São Paulo, e olhar a cidade muito poluída, o ar muito seco, e eu olhava para as árvores, via as raízes todas querendo sair do bloco de cimento. Então eu falei, acho que eu gosto de fábula, vou brincar um pouquinho com esses 4 elementos da natureza, né? Mas é isso, o processo tem processo.
Obrigada. Quem quer fazer a pergunta agora? Renata, é a nossa repórter. A hora que vem, ela pega o microfone. O Max falou que esse texto demorou 6 anos, certo? Então, vocês 3, vocês costumam fazer isso sempre? Foi só nesse caso o Max que demorou muito? Ou vocês costumam realmente sentar em cima? Faz e vai chocando. Como é que é o negócio? E refaz e refaz. E refaz e refaz. O Planeta Sob a Nuvem são 12 anos de trabalho. São 12 anos de trabalho. E faz e refaz. Até você fala, puxa vida, eu queria ter lido esse texto que eu escrevi. Aí tá bom. Gostei. Sempre. Literatura solitária. Tem um... Eu acho que nunca é uma coisa muito estática. Então, assim, no meu caso, eu gosto de escrever, guardar um pouquinho, deixar ele decantar. Depois volto para aquele texto e eu já tenho outro olhar, talvez um pouco mais crítico. Então, vão aparecendo umas sujeiras, assim, que eu falo, não ficou legal isso aqui eu vou mudar. Mas também tem um outro lado interessante, que se a gente muda demais, você vai cortando um pouco da sua personalidade. Então, assim, também tem um crítico um sensor interno que é muito rígido, você tira também um pouco da sua autenticidade. Então, saber exatamente o momento de parar de corrigir e de deixar aquele texto fluir também é um ponto que eu acho importante considerar no processo de escrita. O meu é parecido, o meu processo criativo é completamente diferente que o seu. Você falou que começa e sabe onde vai chegar. Eu começo, se eu sei onde eu vou chegar, eu chego em outro lugar. Não sei se é autossabotagem, mas eu nunca sei o que vai dar, o que vai sair, que voz vai ter. Às vezes eu tenho muita dúvida com o narrador, acabo mudando, testo um, testo outro. E nunca sei, então tem hora que é muito angustiante, porque parece que o texto é que vai te levando, e às vezes abre um parênteses aqui, vou fechar esse parênteses, mas aí ele está te chamando, mas eu queria caminhar por aqui, e de repente você se deixa caminhar com a maré e dá muito certo, ou dá muito errado. Normalmente, assim, nas oficinas, o meu processo criativo, a minha demora, é até a data da oficina. Bem ou mal, ele tem que ser enviado. Depois eu vou revisar necessariamente. Então, nunca levei tanto tempo assim para escrever um conto, mas também não sou magnífica, né? Então, o meu conto demorou mais. Esse conto infantil juvenil foi um texto que eu escrevi de forma mais leve, mais rápida, o que eu gostei muito. Talvez eu pense também nessa categoria. De prazo. Adoramos. Vou responder para vocês. Adoramos. Prazo é maravilhoso. Se não tem prazo, não tem. Se não tem prazo, não tem texto. Inspiração. É por isso que tem concurso, para eles também trabalharem um pouquinho. E a oficina, né? Porque às vezes você não leva texto, e aí você fica ouvindo os textos dos amigos e fala, nossa, aquela história que eu ia escrever, nossa, isso aqui me inspirou. Você sai da oficina e de repente vai escrever, né? Chega em casa e tá cheio, porque o texto do outro te inspira. Aí você fica com vontade de mostrar o seu também. Então é um trabalho muito coletivo. É muito bonito. Eu tenho uma pergunta para a Rosana. E a Rosana, ela é a mais nova, uma das mais novas na oficina. E o que é essa manutenção de estar sempre junto? Tem mudado ou aconteceu alguma coisa ou continua igual? Como é que funciona isso? Eu acho que a oficina, ela me deu um olhar assim. Essa questão do prazo é importante, porque eu sou uma pessoa que é fácil eu me dispersar. Então, assim, o prazo é importante, a oficina dá isso, porque a gente tem tarefas, não é uma coisa tão rígida como uma prova numa escola, mas é legal a gente ter o olhar do outro, ler em voz alta. Eu tinha muita vergonha de expor o que eu escrevo para outras pessoas lerem. E na oficina eu comecei a perder um pouco esse medo. A gente vira macaco velho. Eu achei muito legal isso, né?
de olhar para o texto como uma coisa estrutural e não como um monte de palavras soltas. Que voz narrativa eu ponho aqui, né? Trocar ideias, a leitura do outro também me inspira, como a Daniele falou. Cada um tem um estilo diferente e é muito legal eu olhar para o estilo de cada um e ver que eu também tenho o meu próprio, né? A Renata gosta muito de crônica policial, escreve muito bem esse gênero. O Max tem um jeito muito irreverente, muito leve, o Pedro também. A Dani já passei por muitos outros estilos. E cada um tem o seu perfil de escrever. Para mim foi muito importante, a oficina me deu muito chão, porque senão fica tudo muito solto para mim. Eu sou muito fácil de me perder na imaginação. Tem que ter o prazo, tem que ter um pouco do formato, senão a coisa vira uma ideia solta. Ótimo. Estamos quase fechando a Infanto Juvenil e vamos mudar de gênero. Tem só 2. Eu vou fazer assim, faz de conta que... Vamos lá, quem é? Conto. Vai terminar com poesia. Dani pode ficar, né? Tem uma nova também, que eu acho que ela já entrou, a Mariana já entrou, ela já nem sabe, mas ela já entrou na oficina e já vai mostrar o trabalho dela para a gente. De conto, deixa eu ver quem é. De conto Primeiro Lugar, Nazaré e o Cachorro do Marido. Eu adorei esse título. Em segundo lugar, Carla Figueiredo Vieira. Eu gostaria depois, Carla, que você desse o finzinho para a gente, aquele fim do seu texto. É uma coisa assim de tirar a gente do chão. Mariana Marques Torres, a nossa aquisição, que pegou com o terceiro lugar. Não sei se tem menção. Tem. A Maria Antonieta, que ela não está aqui, ela está viajando. E a Maria Helena Vieira, com o texto A Gaiola. E a Maria Antonieta, verso e reverso. Elas não estão. Vamos abrir para quem quer fazer pergunta para as meninas? Já vou. A única jornalista aqui, vamos começar. Então, é o seguinte, Mariana, eu me surpreendi com o fim do livro. O fim do conto. Essa era a tua ideia, você foi trabalhando para deixar a surpresa para o final, ou você... porque eu acho que você não deu pista. Eu não achei essa pista. Ou você acha que você deu? Como é que você trabalhou isso? Eu fiquei com medo, primeiro, de ter dado pista demais e depois de ter ficado muito abstrato de ninguém entender nada. Então, eu tive esses 2 medos. Eu não sabia como eu ia desenvolver o conto, mas eu sabia quem seria o narrador desde o início. Não sei, foi uma coisa que me surgiu. Assim, o meu processo de escrita, ele surge ou a partir de coisas muito bonitas que eu vivia, ou outra pessoa vivia, eu presenciei, e a partir daquilo nasce alguma coisa que eventualmente transborda, ou de incômodos muito grandes, que eu não sei o que fazer com esses incômodos, e daí eu estou percebendo que eu preciso colocar eles para fora. E eu tinha esses 2 incômodos, eu tenho esses 2 incômodos muito grandes, que agora eu estou um pouco melhor, que eles já transbordaram um pouco. Que um é com a literatura, né? Para mim, a falta de interesse na literatura é nítida. E o outro é com essa destruição da cidade, com todos esses prédios sendo construídos. Né? A gente está vendo aqui no jardim, estão destruindo todas as coisas legais. Então, eu quis partir daí. Então, eu sabia que eu queria falar alguma coisa nisso. Veio esse narrador e quando vem eu já escrevo e aí eu vejo onde vai. E aí depois eu dei uma afinadinha para tentar não dar pistas demais ou não dar pistas de menos. Mas foi mais ou menos assim. Não dá para ver. Quem não conhece o texto, o que você quer dizer, você tem agora uma livraria, inclusive, né? Está associada a uma livraria. Agora eu tenho uma livraria. Então, conta um pouquinho disso para contextualizar o teu texto também. Tem pão de queijo na livraria. Conta um pouco, Mariana. Da livraria? É que esse texto surgiu antes da livraria, na verdade. A livraria veio depois, que daí, enfim, surgiu aí uma oportunidade. Eu sempre quis ter um espaço que acolhesse mães com os seus filhos e
E aí eu acabei entrando nessa livraria infantil, que é uma livraria de rua na Vila Madalena, e que também, enfim, acolhe mães, fala sobre educação, sobre questões da maternidade e tudo. E é uma livraria de rua, que eu valorizo muito. Mas isso surgiu depois, tá? Esse texto, esse conto, eu acabei fazendo ele assim e depois surgiu a oportunidade. Acho que as coisas vão se conectando na vida, né? Eu não sei se eu conto um pouco do que é o conto, porque senão eu dou spoiler, né? Podia contar um pouquinho, uma coisa, contextualiza só, Mariana. O narrador, na verdade, ele é o imóvel de onde funciona uma livraria. Não, você falou não fala, eu entendi fala. Agora já ferrou. Então tá bom. Mas olha, ninguém aqui vai lembrar. A gente vai tirar isso da cabeça. Vamos lá. Foi muito rápido. Sim, normalmente é assim comigo, porque se eu fico pensando muito com uma ideia que está na minha cabeça, eu não consigo escrever. Parece que tipo eu começo a me podar. Então, quando surge uma ideia, eu já começo a escrever só para eu não me sabotar. Aí, depois, eu vi eles falando, sim, eu trabalho depois. Mas no primeiro momento que surge a ideia, eu já coloco no papel. Agora, podia pelo menos contar o nome da livraria para fazer... sim, é a Casa aqui. Cosmos, na Rua Natingui. Quem mais quer fazer pergunta? E tem pão de queijo. Eba. Olha, eu tenho uma pergunta para Carla, que ela lê esse final de texto. Eu sei que você lê super bem, e aquilo que foi lido, a gente sentiu que todo mundo começou maravilhoso. Cá não tem ponto, né? Deixa eu ver de onde eu começo. Bisavó do interior dizia: não fará mar. Não fará mar, se me deixar em paz por hora, me deixa em paz por momento apenas. Esqueçam de mim, eu me esqueço de mim. Se morre meu pai, morro eu, e se morro eu, morro sempre. Afogo, afogado, ofélio, ofegante, a cada apresentação preciso. Mar, poesia não fará mar. Poesia não fará mar, nunca mais fará mar em minha vida. Faz mar em mim, jamais fará mar, e se não fará mar, farei mar. Só farei mar, para mim. Só farei mar, farei mal. Só faço mar, só faço amar. Maravilhoso, né? E é uma coisa que a gente fala, que é um conto, o gênero é conto, mas você faz uma coisa extremamente poética, né? E consegue juntar as duas coisas muito bem. Como é que você faz para dividir na tua cabeça quando é conto e quando é poesia? Ou você não faz? Porque assim, você fala assim, vou escrever um conto, ou vou escrever uma poesia, ou não? Então, acho que eu gosto desse trabalho da linguagem. Então, acaba uma coisa se mesclando na outra. Eu acho que o conto tem um pouquinho mais de uma história, talvez. A poesia talvez fique mais aberto, não sei, né? Mas o que eu acho assim é que eu não saio de mim, Renata. Eu não consigo... Meu olho é para dentro e talvez o que eu consiga fazer, se eu faço um personagem, é meio que me colocar ali, assim. Esse texto específico aqui foi... meu pai está passando por problemas de saúde e eu sou bipolar. Então, foi realmente isso aqui. No final do texto não tem mais pontuação, não tem mais nada, que foi uma coisa que foi crescendo. Eu escrevi uma noite de madrugada na UTI, que eu não tinha remédio, não tinha como dormir, eu tinha que atender meu pai 25 vezes e aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou enlouquecer aqui mesmo. E daí que foi, assim, essa... meio... Parece que aconteceu meio no limite, assim, sabe? E era o limite da sanidade. E, de alguma forma, eu acho que isso foi para o texto, assim, não sei. Então, acho que é isso, eu falo de mim. Ou não, né? Mas... de uma certa maneira. De uma certa maneira.
Espera aí, vamos microfone para a Lilian. A minha pergunta é bem parecida com a da Renata, mas eu queria entrar um pouquinho mais, porque já faz um tempo e a gente te conhece, te acompanha, e né, tua vida mais íntima, mais familiar e tal. Tem esse serviço, né, que a literatura ou a escrita te presta, né? Eu não sei há quanto tempo antes da nossa oficina você vinha nessa escrita. Se ela ocupava, se ela existia, se ela ocupava esse lugar, essa função, né, na sua vida, porque seus textos, a maioria deles eu acho muito catárticos mesmo, né? Acho que parece que depois deles você dá uma... Né? Como era antes? Então, eu sempre escrevi aquele negócio até ontem, a Socorro Racioli falou, escrever diário não vale nada, não é literatura. Bom, mas eu escrevia para mim, eu achava que eu não ia mostrar para ninguém, mas eu escrevia. Eu sempre fui leitora, escrevia, tinha uma avó que escrevia, minha mãe escreve, e assim, mas eu achava que eu não ia mostrar. Um pouco antes de vir para cá, eu fiz uma outra oficina fora daqui, e aí eu vi que era possível mostrar. E daí acho que, como eu vou lendo muito, acho que cada vez a gente vai mudando, né? E eu fui procurando trabalho de linguagem, porque a minha primeira leitura era de poesia. Então, o trabalho de linguagem, assim, para mim é muito importante. Então, acho que isso foi se entranhando, assim, na minha literatura, mesmo prosa, né? E... às vezes eu falo, nossa, isso aqui tá demais, ninguém vai entender nada do que eu estou falando, mas vou achando alguns caminhos, assim. Então, eu acho que vem lá da leitura da infância de poesia, com a minha avó. Então, isso me encanta, assim. Eu comecei lendo poesia com a minha avó. Eu li antes do tempo, assim, de escola, e eu comecei lendo poesia. Minha avó declamava, então acho que é isso, assim. E outro dia eu li uma coisa bonita que alguém, que agora eu não lembro quem fala assim, todo mundo, todo dia devia ler poesia. E eu acho que é maravilhoso mesmo, para a vida, para a literatura, para tudo. Não sei se respondi. Eu acho assim, né, é uma coisa super pessoal, super íntima, como a Lilian falou, catársica, mas não foi uma nem duas vezes que você, em classe, leu o texto e que você emocionou as pessoas num tanto que a catarse não foi só sua, a catarse foi do grupo. Então, isso daí, essa voz tão íntima, ser tão coletiva, eu acho que uma coisa muito especial, Kalita. Posso? Isso é porque ela está sem voz hoje. Eu quero perguntar uma coisa para a Dani em cima disso, de quanto tempo escreve. Porque, assim, você é juíza, que é uma coisa, assim, bastante racional, né? E que tem que analisar, mas que é sempre em cima de parâmetros muito rígidos. O juiz não pode, né, fugir da lei ali. E a literatura é exatamente ao contrário, né? Não tem parâmetro nenhum. Então, como é que isso surgiu na tua vida? Se é um contraponto na tua vida, ou se você sempre teve isso antes de ser juíza? Eu fiquei 20 anos na vara criminal em Osasco. E eu nunca gostei do crime e não queria vir para o crime. Mas eu estava no interior, eu tinha casado, precisava voltar para São Paulo, e o que sobrou foi a terceira vara criminal de Osasco. Então, fui com a intenção de ir embora, rapidamente. E fiquei 20 anos. Se a gente tivesse poder de evidência, a gente ia sofrer muito, né? Porque foram 20 anos felizes, né? Formei uma família lá, com os funcionários, mas se me falassem, no dia que eu entrei lá, que eu ia ficar 20 anos ali trancafiada, naquele fórum gelado, sem ar... era quente e gelado, porque não tinha ar-condicionado, a construção é de prédio público, que a gente sabe como que é, não tem ventilação, então, difícil de ir. Osasco, nós somos de Oz, né? Eu sou de Oz. Então, eu vi curso de oficina de escrita criativa aqui no clube, segunda-feira, não tinha filho. Falei, de graça,
eu tinha parado de ler literatura. Eu sempre gostei muito de ler. Eu comecei a ler Machado de Assis espontaneamente, porque meu pai tinha aquela coleção verdinha lá, não tinha nada para ler. Eu falei, deixa eu ver se isso aqui presta. E prestou demais para mim, né? Então, falei, as minhas sentenças estão muito ruins, eu estou repetindo palavras, está muito técnico. Não sei, vim aqui, entrei, com firme propósito de não viajar na literatura. Né? E aí o grupo é muito bom, né? E tudo que a gente faz vai salvando aqui, salva ali, vai melhorando. E você começa a encontrar a sua voz. Então, a literatura, ontem a Tatiana Salem-Levy falou muito dos gregos e a escrita, da escrita como algo autocurativo, como cuidado de si. E aí eu acho isso muito verdadeiro. Eu queria que meu pai escrevesse, que a minha sogra escrevesse, que a minha mãe escrevesse. O Hans está aqui para provar isso. Eu acho que ele já foi. Então, contribuiu para a minha sanidade mental estar aqui no clube, porque aí o que me chocava, o que me angustiava, o que ficava comigo nas audiências, eu transformava em literatura. E aí eu tinha também uma liberdade de viajar, né, de dar um outro final, ou de registrar aquele fato, de dar uma permanência num evento que podia ser uma desgraça ou um milagre, como uma foto, né? Isso foi muito bom para mim. Então, assim, eu agradeço muito. Agora eu estou na vara de família, que também não é lá muito... E o meu texto, por coincidência, é o Nazaré, o cachorro do marido, que não tem braço jurídico ali, não é um causa jurídico, né? É uma mulher com o cachorro aqui no chão, as cinzas na mesa de fórmica da cozinha, e ela pensando o que vai fazer com aquelas cinzas do marido. E o texto surgiu até de uma brincadeira que eu fiz com meu marido, brincadeira DR, né? Porque ele não se cuida de fazer exame, essas coisas, e a gente puxa na orelha dele, eu e a Alice, eu falei, Francisco, olha, você quer saber? Quando você morrer, eu vou pegar as suas cinzas, eu vou lá para a Canela e vou salpicar as suas cinzas lá no fundi de queijo que a gente come, porque ele tem o endereço das cinzas dele, até o Clube Paulistano vai receber, né? Então eu falei, porque eu vou falando assim, que eu estava brava com ele, você tem que se cuidar, então eu vou comer suas cinzas, tá? Não vou ficar triste chorando, não. E aí eu comecei com essa brincadeira, né? Aí fui pesquisar na internet, e tem cada coisa. Tem uma que fez biscoito com as cinzas do avô, deu para os amigos, deu até processo. Tem de tudo. A gente acha que não existe, né? Que a realidade ela é mais fantástica que a ficção. A Socorro disse ontem. E aí, na hora que eu vi que tinha assunto, eu deixei correr a mão. Aí surgiu o cachorro, que é um cacuete, mas, né? E que o marido planta um cachorro na casa, e surgiu um monte de coisa. Aí foi o texto que ia para o caderno Era para ser engraçado, ia para o caderno do ano passado, foi vetado, porque estava pesado. E eu só deixei ele descansar um pouquinho, dei uma trabalhada, limpei, fiz uma faxina, e falei, vou ver se presta. Aí mandei pro concurso. Eu queria fazer uma pergunta. Acho que trazendo ainda desse tema que vocês estão falando, né? Que eu acho que a escrita, para além de uma manifestação de arte, é também um recurso terapêutico, né? E a Ellen falou o quanto que vem de dentro, né? A Carla falou o quão íntima é essa escrita. E eu queria entender o quanto que vocês usam a escrita para olhar para dentro, ou para fugir um pouquinho da bagunça que às vezes a gente tem lá dentro e pensar numa outra vida, numa outra história. O quanto que é uma fuga, o quanto que é um encontro, ou um descanso, enfim. A pergunta é para as três, né? Para mim, acho que é meio um encontro, assim, é uma descoberta. Eu acho que não é para fugir nunca, é para enraizar alguma coisa, assim. Então, se você... tanto que eu falei, eu não saio muito de mim, mas isso é uma coisa peculiar minha e talvez cada pessoa, né, tenha um processo. Para mim, acho que é para me dar raiz. Eu estou sempre em algum lugar, assim, que não sei qual é. Desculpa. Não, eu terminei de falar. Para mim é sempre, eu acho sempre para entender alguma coisa. E eu entendo melhor quando eu escrevo. E normalmente é para mim entender melhor. Eu comecei a escrever
Escrever mesmo. Porque eu sempre gostei muito de ler, só que isso foi se perdendo ao longo da minha vida, porque eu acabei seguindo um caminho diferente do que seria o ideal para mim. E quando eu tive meu primeiro filho, eu fiquei completamente desorientada, porque eu nunca tinha me questionado nem se eu queria ser mãe. E foi para mim muito difícil, porque eu me encontrei naquela situação e falei, mas peraí, será que eu queria estar nessa situação, por mais que eu goste do meu filho? E eu comecei a questionar muito essas coisas. E foi a partir desse momento, combinado com uma pandemia, que naturalmente eu comecei a escrever. E foi para procurar, é quase como a cura na escrita para mim. E aí eu consegui me entender melhor, consegui me perdoar e consegui seguir um caminho que fazia mais sentido para mim e ficar mais em paz com a minha maternidade também. Para mim, acho que é encontro também. Não consigo ver como fuga. Tanto é que agora eu tenho escrito algumas coisas sobre luto, que eu perdi minha mãe, então, e aí escrever, eu estou perto dela e eu consigo também organizar. Fica mais barato psicanálise, né? E a minha forma de expressar sempre foi, eu sou melhor escrevendo do que falando. Até no WhatsApp, assim, se eu mando áudio, é um horror. Escrita, ela sai sempre... Então, é um encontro, é uma busca de autoconhecimento mesmo. Sai coisas de dentro que a gente não tem ideia que sairia, e aí você se vê a uma certa distância, às vezes. Não que seja autobiográfico, né? Mas você criando personagens, tudo, você consegue ter um distanciamento bom, viu? Porque senão fica muito... E principalmente na minha profissão. Então, eu digo que é muito... O Ricardo falou que nós não temos controle sobre a escrita. Não, quem domina eu só escrevo depois que transbordo. Eu sou obrigado a escrever. Ô, Ricardo, a história encontra o escritor, não é a gente que encontra a história, né? Parece que é a história que nos faz a abdução, né? Ela te encontra, como acho que a Tatiana ficou falando de uma imagem ontem. A Tatiana falando de uma imagem que ela tinha que escrever. A gente escreve quando o texto sai da gente. Senão explode. Se você não escrever, explode. Às vezes escreve. Às vezes. Mais uma pergunta e também vamos fechar aqui. Alguém mais quer falar? Perguntar? Agora, quero perguntar da segunda pessoa. Eu não sei se a segunda pessoa é você ou você é a segunda pessoa. Porque de uma hora para outra você desembestou com essa voz. E eu acho que você quase que incorporou mesmo. A sua voz interior é na segunda pessoa. Fala um pouco disso. Aprendi a segunda pessoa em uma oficina aqui do Clube Paulistano com o Nelson. E, as duas coisas que me encantaram, o discurso indireto, porque quando as ideias vêm, as vozes vêm, para mim é muito difícil colocar dois pontos e fazer um travessão. No Mora até tem, no Infanto Juvenil, eu fiz o diálogo, mas é muito difícil. E quando eu li textos que você metia uma vírgula e já colocava a voz do personagem ali, sem ficar confuso, mas que dava um fluxo, isso me libertou. Então, eu deixava a voz vir, depois eu voltava para o narrador, e isso foi muito legal. E com o Nelson, eu aprendi a segunda pessoa, que não é nem o eu e nem a terceira pessoa. Né? Então, eu tenho mais dificuldade em escrever em primeira pessoa. A segunda é a zona de conforto. Então, resta o desafio de voltar para a terceira, embora eu tenha textos, né, em terceira, mas assim, a minha mão corre mais fácil quando eu estou em segunda. Quem é a segunda pessoa? Não sei se sou eu com uma certa distância, e aí eu tenho uma liberdade de conversar com o meu avatar ou com o meu irmão gêmeo ali, eu fico mais à vontade, sem muito medo, questionamento, julgamento, eu deixo a mão correr mesmo. É difícil para burro. É para não esse. E aí eu vou te dizer que quando começar a incomodar,
Você me chama e me fala. Que é amiga para essas coisas. É. E às vezes eu mudo o texto. Quando... Mas pode ser cansativo. Então eu tenho feito exercícios também. A voz narrativa é muito importante num texto. Eu gostei muito da voz narrativa lá da livraria. Não me interessava naquele momento quem estava narrando. Eu sei que era alguém que estava ali perto, vendo tudo, sentindo tudo, quase onisciente, mas não era um narrador onisciente. E isso deu muita vida para o seu conto. Ele foi me levando, ele não é curtinho. E aí a coisa do pão... Ele está olhando ali, ó. Aquele lá está entrando por causa do pão de queijo. Ele vai dar uma disfarçada, mas ele vai no pão de queijo. Ele não quer livro. O outro entra para tirar foto com o livro e vai embora. Né? O ambiente da livraria. Que voz gostosa, né? Então, acho que a gente acerta muito no texto quando a gente acerta na voz, né? A voz também da Socorro, do Cabeça de Santo, é uma voz que também que é gostosa, que é tranquila, é fácil, que vai te levando sem muitas dificuldades. Mais alguma pergunta para a gente fechar? Porque agora tem que ir a poesia para terminar. Tem que ir, né? Tem que ir. Tem que ir. Poesia, vamos ver quem é. Vamos começar. Obrigada, meninas. A Dani vai mudando só de cadeira, né, Dani? Primeiro lugar, da palavra castrada em sua urgência. Maravilhoso texto. Segundo, Amor e Fome, de Helen Mara Rodrigues Fadul, em segundo lugar. Terceiro lugar, Branco, Daniele Martins Cardoso. Menção honrosa, tem duas, entre elas uma de quem ganhou o primeiro lugar, que é a Lilian, que chama Nas Paralelas, e outra, que é da Carla Figueiredo Vieira, que é Eu Optei pela Suavidade. Esse eu acho que é a mesa mais fácil e a mais difícil, porque falar de poesia é uma coisa bem complexa. Quem quer começar? É para Lilian. Ah, tá bom. Olha, quem está na frente, ó. Quem está na frente é o Pedro, depois o Ricardo. Ricardo é... Calma aí, né? É para Lilian. Lilian, escrever é provocar o silêncio. O que mais você quer provocar normalmente no seu leitor com as suas poesias que são tão... que vão tão longe? Eu acho que eu não quero provocar nada. Mais perto, Lili. Eu não quero mesmo provocar nada, mas eu gosto muito se a minha poesia provoca em você alguma coisa, né? Tem um lance que eu acho que me explica, que foi quando eu descobri que a poesia não representa nada, nem minha história, nem alguma coisa que eu conto, mas ela se apresenta. O que eu quero dizer, o que eu quero provocar, eu não tenho a mínima ideia, mas eu quero oferecer para o leitor, né, aquela história lá para ver o que isso significa para ele, o que é que aquilo fala para ele. Então, o que eu quero provocar? Eu quero provocar você, que você se mexa, leia e sinta, né? E muito bom também você não sentir nada, porque isso é sentir, né? Nossa, isso aqui um desconforto, aí tem um negócio que eu não vou ler mais. Pronto, acabou. Né? É uma provocação. Né? Agora, essa história de... Passo? Não. Vamos, continua. Eu acho que que é super a minha verdade, que poesia é provocar silêncio, né? Poesia boa é provocar silêncio. Escrever um bom texto é provocar silêncio. Né?
Então, eu acho que eu já falei sobre isso, eu acho, e se não falei, eu estou sempre falando, né, que a gente tem que ler, né, com uma atenção flutuante. Sabe o que é isso na análise? Sem ficar palavra por palavra ali, tentando entender, né? Mas para você, eu acho que para você receber alguma coisa que te pega para dentro, que é de onde sai, né, o que eu escrevo, né? Acho que é de dentro, mas eu acho que é, né? Tem que ler desse jeito. E aquela impressão que ficou é o que a minha poesia expressou, né, para você. Depois a gente pode até ler um pedaço de cada poesia, porque é mais difícil, né, da gente ficar conversando sobre coisas tão... E todas as poesias são maravilhosas. Alguém quer fazer... Na verdade, a pergunta foi um protesto e uma provocação sobre por que poesia pode escrever 2 e prosa não. Em 2001, primeira vez que eu participei do concurso, eu escrevi 3 contos. Ganhei primeiro, segundo e terceiro. Queriam me banir. Não baniram. Mas a prosa e a poesia estão sendo feitas de maneira diferente. É feio isso. É feio. Mas é o espaço da... Levar para a diretoria. O negócio ela ganhou 2 poesias. Se você colocou 3 contos, você ganhou só num. Não posso colocar 3. Ah, é verdade. Mas você ganhou 3 páginas. Você ganhou 3 páginas, tá bom. É bom. Vai lá, vamos lá. Todo mundo habita várias formas de escrita. Eu queria saber se a poesia é mais difícil, porque tem menos... Não sei. Diz muita coisa com muito pouco. E isso deve ser bem difícil. Olha, não sei, para mim, às vezes, eu acho que é a mesma coisa se eu pegar um texto e formatar diferente, porque meus textos são só blocões, assim, mas eu acho que a poesia talvez tenha a liberdade de ser um pouco mais subjetiva, talvez, assim, um pouco mais imagética. Não precisa contar uma história, eu acho, assim, como conto, talvez requeira mais que você conte uma história, não sei se eu respondi. É difícil mesmo, né? Mas eu fico pensando, eu já pensei aqui na hora que você estava falando, que o Bachelard fala que a imagem poética não tem passado, não tem futuro. Então, talvez essas imagens que a gente cria na poesia, ao escrever poesia, elas se bastem, porque elas condensam, né? O lance da poesia é isso, uma palavra condensa inúmeras imagens, às vezes. Então, é sentir, né? É ler, flutuando e se deixar sentir, né? Impressionar por isso. Já falei muito, gente. É mais difícil para mim. Muito mais. Talvez pela síntese, pelo subjetivismo, não posso fugir para você. Talvez pela escola, talvez porque eu gosto de contação de histórias. Porque eu tenho mais muletas na prosa. Para mim é mais difícil. Dá para errar na prosa. Na poesia é o pênalti, não dá para errar. Então, acho assim, quando a minha entrou aqui, eu fiquei surpresa comigo mesma, eu fiquei bem satisfeita. É um passo maior até do que eu conto, que é a minha área de conforto. Assim, fiquei bem difícil. Eu admiro muito aqui as 3, que eu acho. Renata agora vai falar? Perguntar? Então, eu tinha separado um trecho da poesia da Lilian, que diz assim: Hoje era de escurecer o azul cingrado por ondas afônicas, no canto da cotovia anunciando manhãs anêmicas, na preguiça intransigente desta pena. E aí eu fiquei pensando no que a Tatiana estava falando sobre imagem,
né? Você aqui, ela tem uma imagem e aí ela trabalha. Essa aqui é uma imagem maravilhosa. Essa imagem veio e você trabalhou, ou você, do nada, surgiram as palavras e a imagem se formou. Porque isso é uma imagem, isso aqui é pra gente, dá pra você tirar uma foto disso. Existe essa imagem, entendeu? Eu trabalho muito meus textos quando são trabalháveis, né? Tem imagens que são intrabalháveis, assim, ela existe em si e eu não posso fazer nada contra isso, senão ela vai virar uma outra coisa, né? Isso é corrido, isso não é pensado palavra por palavra. Acho que aqui eu tenho, né, parceria nisso. A coisa está lá, está pronta, encontrou uma folha branca, que eu acho que é o que a gente é, e se imprimiu lá. Outras coisas não, eu tenho meu arquivo meio dividido, né? Em prosa, ou poema, ou conto. Tem os inéditos, tem os publicados e tem os incompletos. Esses incompletos estão lá. Um dia eles podem virar alguma coisa terminada, né? Mas merece um trabalho, um descanso, um repouso. Podem jogar fora é o que eu não vou, porque acho que eles podem até me ensinar o que não é para fazer lá, porque não pega, não gruda, enfim. Mas também pode ser uma semente para uma coisa que preste, né? O trabalho é esse. Tem coisa que dá para trabalhar e tem coisa que dá para arriscar e começar de novo, porque por ali não vai. Espera aí um minutinho, a Beth quer... Que esse trecho é um trecho de imagem. Ele está descrevendo uma imagem. E aí Sim. é maluco, porque apareceu sem a imagem, veio do interior, né, do teu interior, uma imagem que é totalmente descritível e que qualquer um vai entender, porque ela é muito imagem, isso. Então é imagem com palavra, que né? cada um entenda de um jeito, né? Do próprio jeito. Beth Bay. Eu vou repetir de novo a pergunta que eu fiz para o Ricardo. Lilian, você, como é que você analisa uma boa poesia e outra que não é tão boa? Qual seria a sua análise? Obrigada, Beth. Acho que uma boa poesia são as características de uma boa escrita, né? Que na poesia tem uma série de atributos, de conceitos, de preconceitos. Então, se a poesia tem um bom ritmo, né? Tem uma melodia, tem uma prosódia, tem coisas opostas, bem opostas, antinomias mesmo, né? Frequentando uma mesma sala, isso aí é espetacular. Então, tudo isso é o que faz uma boa poesia, não é uma poesia que, sei lá, o primeiro verso me manda para o segundo, que me manda para o terceiro, que me manda lá para o final, e é isso que está aqui, que no final eu fico tão cativa, fico tão sequestrada por aquele bom poema, né, que no final vai me provocar um silêncio. E isso é tanto uma poesia de outrem, né, que eu esteja lendo, ou uma poesia que eu escrevo. Porque a minha poesia, quando eu escrevo, ela só está pronta quando me provoca esse silêncio, né? Isso é uma boa referência. Agora, uma poesia ruim é que provoca silêncio no terceiro verso, sabe? O terceiro verso você não quer mais e pronto, acabou, né? É uma referência que eu tenho, né? Você sabe o quanto te admiro e quantos anos a gente convive. Sim. Então, cada vez você me surpreende um pouco mais. Parabéns. Vamos viver muito ainda. Tem muita coisa ainda. A poesia dela é arrebatadora, né? É uma coisa muito forte mesmo. Com certeza. Alguém quer escolher um trecho que gostaria de ler? Os próprios autores? Podia um ler o texto do outro também, se acharem melhor. Deixa lá. Bom, eu vou ler aqui então o começo do seu. Tá bom. Amor e fome. Você ainda bem pequeno arranca de uma certa fantasia aquilo que te faz saber, aquilo que tiraria sua paz tão decídua.
e joga para longe, dentro da realidade, mas fora do seu alcance, ainda que tente alongar naquela direção o brilho do seu olho. Mas então a saliva pinga no lençol de anjinhos escorrida da sua boca, que ainda nem diz sobre fatos crescidos, que ainda nem diz. E o que você extraiu é arremessado para logo em seguida, depois de um pouco ausente, ser puxado de volta pelo cordão já encardido dos estranhamentos que moram debaixo da cama, atrás da cortina, pela repetição que te faz mestre no jogo de pegar aquilo que ama e arremessar e depois trazer de volta, já conhecendo o espaço da perda e o vazio que isso cria. Você já vai assim, né? Você continua agora que você tem... A poesia já vai te levando. Porque, né? Que maravilha. Quem vai ser o próximo? E eu optei pela suavidade. Marés sobem loucas, tal corvos, não quero nunca mais, fenda da eternidade. Miro olhos regateiros, breves desde que me viram no meu eu. Mundo se afunila em gargalo verde, gárgulas a me espiar através da rigidez rocha. Nada a fazer. Nada a fazer? Quem disse? Você? Vai ficar meio estranho, mas ok. Vou tentar salvar a poesia. Branco? Tentar salvar. Você passa o dedo no aparador. A casa limpa, o cheiro insiste. Privada, ralo, desinfetante meio litro. O nariz arde, a garganta aperta. Frio dentro, barulho à noite, lá fora e você não abre janelas. Agora, a Lilian fecha, a gente fecha essa mesa aqui, que é tão gostosa, que é mais informal, mas é boa para pôr, né? Segura para a Lili, que a Lili gosta de ficar dançando com esse microfone. Mas isso aqui me prende, né? Então está aqui da palavra castrada em sua urgência. Hoje era de desnascer o dia nessa pena, pelo esforço do verbo insustentável, no cansaço do timbre inatingível, no sorriso soprando um fio de querer, no desejo que agoniza a porta de toda desistência, no suspiro que abandona a intenção à porta dessa pena. Hoje era de escurecer o azul singrado por ondas afônicas, no canto da cotovia anunciando manhãs anêmicas, na preguiça intransigente dessa pena. Você viu? Maravilha. Hoje era para ser lamento que foi desdito pela timidez do sorriso intransitivo, na tosse que adoece o riso solto, no gesto aprisionado no castigo de uma garganta rouca. O véu, o velo, a fenda se fechando na estranheza dessa pena. Ótimo. Você lembra que a Tatiana ontem falou da fenda, né? De uma coisa de umas fendas, que você vai recebendo as coisas por fendas. Ela falou isso também, né? Falou, né? Muito obrigada para quem veio aqui, que uma delícia. E quem fica agora tem Léo Jaime, que ainda fica, ainda tem essa continuidade. Então, muito bom, muito bom. A Flicap está acabando. Mas a gente já está pensando em 2025, viu, gente? Flicap 2024.